E aí, gente, a gente vai agora falar sobre algas. As algas, elas estão no reino protista, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com o reino protista hoje é uma grande válvula de escape para tudo que é eucarionte e não consegue ser planta, fungo ou animal. Dentro do reino protista, hoje a gente estuda dois grandes grupos, as algas e os protozoários. Nós vamos começar pelas algas e eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que alga não tem valor taxonômico. O que isso significa? Que alga não é filo, não é classe, não é reino, não é nada. Então são organismos eucariontes, podendo ser uni ou multicelulares, autótrofos ou heterótrofos, é isso mesmo. Dentro do grupo das euglenas e dos dinoflagelados, existem algumas espécies que são heterotróficas, como por exemplo a peranema, dentro das euglenas, e a noctiluca, dentro dos dinoflagelados, que é uma espécie que inclusive apresenta bioluminescência. Bioluminescência é a capacidade de emitir luz, né? O que eu preciso que vocês entendam? Tem autores, inclusive, que dizem que existem organismos aqui no grupo dos unicelulares que são mixotróficos. Mixotrófico, ele vai fazer referência ao organismo poder ser autótrofo ou heterótrofo, a depender da condição em que ele se encontra. A gente divide o grupo das algas em dois grupos, as unicelulares, podendo ser autótrofas ou heterótrofas, as multicelulares, todas sendo autotróficas e tendo uma característica interessante em relação ao grupo das unicelulares, ou das algas verdes. Nas algas verdes, também chamadas de clorofícias, eu posso encontrar organismos uni ou multicelulares. A gente vai encontrar essa possibilidade aqui. O que acontece? Essas algas unicelulares, quando são autotróficas, elas fazem parte do que nós chamamos de fitoplâncton. O fitoplâncton corresponde àqueles organismos que são do plâncton. O plâncton são organismos carregados passivamente pelas correntes de água. Quando eu coloco o prefixo fito, eu estou indicando que eles fazem fotossíntese. Então são autotróficos. Nas cadeias alimentares marinhas, muitas dessas algas estão na base. Vale a pena a gente destacar que as algas verdes e as diatomáceas são os dois grupos que mais produzem oxigênio. A maior parte da produção do oxigênio no planeta vem desses dois grupos aqui que a gente está tendo em ambiente aquático. Bom, quem são as euglenas? As euglenas são organismos sem parede celular que apresentam uma estrutura mais ou menos como essa aqui. As euglenas, elas não vão apresentar parede, tem essa estrutura, apresentam núcleo, por isso elas são organismos eucariontes. No caso das espécies que são autotróficas, vão apresentar cloroplastos para fazer a fotossíntese. Apresentam essa reentrância da membrana, chamada de reservatório ou saco flagelar, de onde saem os flagelos. Um flagelo é muito curto, não vai emergir, o outro flagelo é maior, é o que a gente vê aqui. E a gente pode encontrar nessas algas aqui uma estrutura chamada de estigma, que é uma estrutura fotossensível. É uma estrutura que vai permitir que esse organismo possa se direcionar aonde tenha mais luz e promova um movimento que nós chamamos de fototactismo positivo. Tactismo porque é um movimento de deslocamento orientado, foto porque é em direção à luz, positivo, né? Positivo porque vai em direção à luz, o foto por conta da luz. Esses movimentos a gente trabalha mais em botânica, mas vale a pena ressaltar. Hoje no grupo a gente tem as euglenas, com clorofilas A e B, xantofilas e carotenoides para auxiliar na captação de pigmentos fotossintetizantes. Percebam que nas euglenas eu tenho clorofilas A e B, nos dinoflagelados A e C, nas diatomáceas A e C. Aqui a gente encontra outros pigmentos acessórios. O que é que eu quero que vocês entendam aqui para a gente poder destacar um pouco? Essas algas, provas muito tradicionais, elas cobram assim, o que tem na parede, se tem parede, o pigmento e a substância de reserva. A gente listou isso aqui para vocês. As clorofilas, os componentes que são de reserva, né? Mas as provas também podem abordar o aspecto ecológico ou a parte ambiental relacionadas a elas que está dentro da ecologia. Então eu quero fazer uma outra situação aqui, trazer uma outra abordagem. Continuo tendo dinoflageladas com 2 flagelos, com óleos e amidos. Dentro do grupo das dinoflageladas a gente destaca espécies com bioluminescências, como eu já citei, e também podemos destacar outros nomes, como algas de fogo ou pirrofícias. As diatomáceas a gente também chama de bacilariofícias ou de algas douradas, também chamadas de crisofícias. O que eu quero chamar a atenção?
Quando o ambiente está poluído e a gente aumenta a quantidade de nutrientes nesse ambiente, essas algas podem se proliferar em excesso, causando um fenômeno chamado maré vermelha. Principalmente a maré vermelha é associada aos dinoflagelados, mas pode ser associada aos dinoflagelados ou às diatomáceas, tá? Então o que a gente encontra aí? No fenômeno da maré vermelha, essas algas se proliferam em excesso e ocasionam uma relação chamada de antibiose ou amensalismo. A antibiose ou amensalismo é quando o organismo produz uma substância que inibe o desenvolvimento do outro. Nesse caso, os dinoflagelados produzem neurotoxinas que acabam matando animais daquele ambiente. Hoje vale a pena a gente destacar que muitas algas estão sendo estudadas porque apresentam gotículas de óleo em seu citoplasma. E essas algas podem ser uma alternativa para a biomassa produtora de biocombustíveis. A prova do Enem já cobrou isso. A cana-de-açúcar utiliza água doce, que é um recurso importante e escasso, e a vantagem das algas em relação à cana seria um ciclo mais rápido, mas principalmente o uso de água salgada. Então, eu economizaria a água doce nesse sentido. Um outro ponto que vale a pena a gente destacar são as diatomáceas. Elas apresentam uma parede celular que se encaixa como uma caixa de sapato, e essa parede celular é chamada de frústula, composta de sílica, que é um componente inorgânico. Quando essas algas vão morrendo, elas vão se depositando no ambiente, e aquele ambiente onde fica a sílica a gente chama de diatomito ou terra das diatomáceas, que a gente pode utilizar para extrair aquilo ali e dar aplicação. Já foi utilizado em construções, em tempos antigos, e hoje a gente pode utilizar, por exemplo, como isolante térmico para caldeiras, para a indústria. Então tem várias aplicações. Então essas são algumas coisas que a gente tem que chamar a atenção. Nas algas multicelulares, a gente encontra as algas verdes, pardas e vermelhas, todas com clorofila e com pigmentos acessórios de destaque. Como as xantofilas e os carotenoides não se sobrepõem ao verde, as algas verdes ou clorofíceas são assim chamadas pela coloração. No caso das algas pardas, elas apresentam uma ficoxantina, que é um pigmento de coloração parda que vai se sobrepor às clorofilas A e C. E por isso recebe esse nome de parda ou feofícia. E nas vermelhas, a ficoeritrina é quem vai se sobrepor. Algumas dessas algas aqui são usadas na alimentação. Então as algas pardas são fontes de iodo, o iodo que combate problemas de tireoide, e as algas vermelhas são fontes de vitamina C, então podem ser aplicadas na indústria de alimentos. As algas pardas no Pacífico geram o que nós chamamos de kelps. Os kelps são florestas aquáticas submersas que abrigam grande biodiversidade nas águas do Pacífico. A gente ainda tem aqui como substância de reserva o amido nas algas verdes, a laminarina e o amido das florídeas nas algas vermelhas. A depender do autor, a gente vai encontrar variações nessa substância de reserva, mas é importante a gente entender que elas existem. Eu encontro principalmente a celulose nas algas verdes, os alginatos nas algas pardas e o agar nas algas vermelhas. Alginatos e agar apresentam emprego na indústria. Os alginatos são utilizados para dar consistência a alimentos, sorvete, a tintas, e o agar é utilizado para dar consistência em meios de cultura, onde a gente vai cultivar micróbios. Então, aqueles meios de cultura onde eu tenho uma placa de Petri, que é aquele vidrinho, onde a gente coloca bactérias ou fungos para se proliferar, o que está dando consistência para aquilo ali é o agar. Gente, das algas, ou as provas vão cobrar algo relacionado à parte de decorar mesmo, né, as características, ou uma prova como o Enem vai cobrar algumas aplicações, como a gente destacou aqui. No grupo das algas, as algas multicelulares em especial, elas podem se reproduzir por ciclo aplonte, diplonte ou haplodiplonte. Esses ciclos, eles servem para a reprodução dos seres vivos de forma geral. Por exemplo, o Enem já descreveu o nosso ciclo, que é o ciclo diplonte, e pediu para a gente assinalar a alternativa que fazia referência a isso. O que nós vamos ver aqui servem para as algas, mas servem também para todos os outros organismos. Em especial, no ciclo haplodiplonte, feito pela uva lactula, que é o alface do mar, um exemplo de alga verde, a gente encontra esporófito e gametófito muito parecidos, né? E a gente não consegue distinguir pelo aspecto. Diferente do grupo das plantas, que a gente ainda vai estudar, onde esporófito e gametófito são dois adultos que vão apresentar características diferentes. Bom, quando eu disser a você que o ciclo é aplonte, percebam vocês que se o ciclo é aplonte, o adulto, que é quem é capaz de se reproduzir na biologia, ele é haploide. Quando eu digo a vocês que o ciclo é
Diplonte, eu estou dizendo a você que o adulto é diploide, que é o ponto de partida. Quando eu digo a vocês que eu tenho um ciclo haplodiplonte, é porque agora eu tenho dois adultos, um haploide e um diploide. Esse ciclo também é chamado de metagênese ou alternância de gerações e é o ciclo que todas as plantas terrestres vão fazer. Eu tenho um adulto chamado esporófito e tenho um adulto chamado gametófito, um diploide, o outro haploide. Vamos começar pelo ciclo haplonte. Eu sou haploide e vou gerar gametas haploides, então eu tenho que ter aqui mitose e diferenciação. Eu gero os gametas se unem através do processo de fecundação e geram o zigoto. Se nós analisarmos bem, esse zigoto é 2N e esse adulto é N. Existe uma incompatibilidade na haploidia. Isso significa que nesse ciclo é aqui que vai ocorrer a meiose. Eu simbolizo com um R e uma exclamação a meiose, e a meiose é um processo reducional. Neste ciclo haplonte, a meiose é zigótica ou inicial, porque ocorre no zigoto ou no início de um ciclo de vida. No ciclo diplonte, que é o ciclo de algumas algas, e o nosso, eu saio de um adulto 2N e produzo gametas N. Eu percebo que a incompatibilidade na haploidia está aqui. Nesse ciclo, a meiose vai ser chamada de gamética, porque é para a produção de gametas, ou final. Eu tenho a meiose, gero os gametas haploides, os gametas se fundem na fecundação e geram o zigoto. O zigoto com a mesma haploidia é só se multiplicar por mitose e gerar um novo adulto. Então, no ciclo haplonte, meiose zigótica ou inicial. No ciclo diplonte, meiose gamética ou final, porque já é o fim do ciclo de vida, já estou indo para o processo de reprodução. Quando o ciclo é haplodiplonte, a gente vai precisar repetir isso em todos os grupos de plantas, eu tenho um adulto diploide e um adulto haploide. O esporófito tem um esporângio, que é a estrutura geradora de esporos. O gametófito, por sua vez, terá o gametângio, que é a estrutura geradora de gametas. Só que agora, a incompatibilidade na haploidia já está aqui do esporófito para os esporos. Isso significa que no ciclo haplodiplonte, realizado por algumas algas e por todas as plantas terrestres, nós vamos encontrar uma meiose chamada de espórica ou intermediária. Por que espórica ou intermediária? Porque como eu tenho dois adultos, eu posso perceber que o esporófito faz um ciclo de vida assexuado, se reproduzindo por meio de esporos gerados pela meiose, repetindo, meiose espórica ou intermediária, e o gametófito precisa de gerar gametas, os gametas se fundem na fecundação e geram um zigoto, ou seja, eu tive aqui um processo de reprodução sexuado. Então é chamado de alternância de gerações ou metagênese, porque eu alterno uma fase diploide com uma haploide, uma fase assexuada com uma fase sexuada. Bom, aproveitando que falamos sobre os ciclos, é bom destacar aqui, existem os tipos de singamia. Singamia, sim, é junto ou compartilhado, são as junções de gameta. Quando os gametas são iguais em mobilidade e tamanho, a gente chama esse procedimento aqui de isogamia. Então, uma isogamia é quando os gametas são iguais. Quando tem uma pequena diferença no tamanho, a gente chama de anisogamia. E quando são muito diferentes, como é o caso da nossa fecundação, a gente chama de oogamia. Nessa oogamia, eu tenho uma diferença entre o tamanho e a mobilidade. Como as algas e as plantas produzem esporos, em alguns grupos, e fungos também, a gente classifica os esporos. Sempre que num texto ou numa questão falarem para vocês sobre zoósporos, os zoósporos são esporos com flagelo. E quando falarem sobre aplanósporos, eles não têm flagelos, portanto vão se deslocar sendo empurrados pela água ou empurrados, por exemplo, pelo vento. Tá? Para fechar, as algas verdes foram retiradas do grupo das plantas porque não retêm o embrião nos estágios iniciais ou não são materno-dependentes, que é uma característica que a gente ressalta quando estuda botânica. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre algas, que é uma das partes do reino protista. Então, bom estudo e é isso aí. Valeu, galera!